Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem o seguinte conteúdo. Bem, hoje a nossa aula é a 7 e nós vamos revisar todo o conteúdo da unidade 1 e daqui a pouco vamos fazer a avaliação. E vamos dar início à nossa segunda revisão. Então, hoje nós vamos revisar os conteúdos da primeira unidade. Primeiramente, nós vamos falar sobre uma civilização que foi o berço de toda a civilização ocidental. Ela foi a base de toda a arte moderna e ela influenciou não só a arte, mas a política, a tecnologia, a filosofia, e vamos falar detalhadamente sobre a arquitetura, como ela influenciou a arquitetura até aos dias de hoje. Então, vamos falar sobre a arte da antiga Grécia. Então, vamos falar da arquitetura grega. As construções que se destacam na arquitetura grega são os templos, que tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das colunas. Então, até aos dias de hoje, se você observar alguns prédios clássicos, por exemplo, se você vier aqui a Manaus e observar, por exemplo, o Teatro Amazonas, o Palácio Rio Negro, o Palácio da Justiça, você vai verificar essa arquitetura grega, ou seja, através das colunas, e não só aqui em Manaus, mas no mundo inteiro. Então, a base da arquitetura grega foram as colunas, e vamos conhecer um pouco as colunas gregas. Bem, os templos gregos foram a maior expressão dos valores estéticos e da monumentalidade dos arquitetos gregos. Os templos são identificados a partir de 3 ordens arquitetônicas: a ordem dórica, a ordem jônica e a ordem coríntia. E vamos rever todas essas colunas detalhadamente. Então, como vocês podem ver aqui, a primeira nós temos a dórica, a do meio é a jônica e a outra é a coríntia. Vamos ver o detalhe aqui das colunas dóricas. Então, prestaram bem atenção? Olha aqui a base dela, ela é bem simples, ela não tem nenhum anel. Agora aqui na base superior, ela também é bem simples, não tem nenhum detalhe, como vocês podem ver. E a coluna dela, ela é mais grossa do que as outras. Agora vamos ver a jônica. Ó, bem diferente da dórica, ela aqui na base, ela tem uns anéis, como vocês podem ver, esses anéis aqui, bem na base, e na parte superior da coluna, nós temos esse pergaminho aqui, certo? E elas são bem mais altas do que a dórica. E a coríntio? A coríntio, ela é bem mais... Aqui na base dela, nós temos 2 anéis, na parte superior, ela é bem mais decorada. Ela tem uma folha de acanto. E agora vamos fazer a comparação das 3 colunas. Viram só? A dórica, ela é bem mais baixa. Aí nós temos a jônica no meio. Ali na base superior nós temos o pergaminho. E na coríntia, ela é bem mais decorada. Tem esse detalhe aqui da folha de acanto. Então, essas são as 3 colunas que são a base da arquitetura grega. E agora vamos conceituar cada uma dessas colunas. Primeiramente, nós vimos a dórica. Então, a dórica, como vocês viram, ela é simples e não possui base. Caracteriza por sua sobriedade e simplicidade. E a coluna jônica? São mais altas que as dóricas e sua superfície tem linhas esculpidas de cima para baixo. O capitel, que é a parte superior, é formado por 2 volutas arredondadas, como vocês viram, aquele pergaminho. E acima dela está o ábaco, que parece ser um pergaminho gigante, como já falei. A ordem coríntia
Suas colunas possuem capitéis ornamentados. O capitel apresenta uma decoração exuberante, como vocês viram, com folhas de acanto coroadas por volutas jônicas. Então, a corinte ela é mais detalhada, com aquelas folhas de acanto. E agora vamos falar sobre uma outra civilização, vamos falar sobre a arte romana. Bem, a arte romana ela foi fortemente influenciada pelos etruscos e gregos. Dos etruscos receberam a ideia de que a arte deve expressar a realidade vivida. Dos gregos herdaram a visão de que a arte deve expressar um ideal de beleza. Então, os gregos eles eram muito obcecado pela beleza, sempre na escultura. Eles esculpiam, por exemplo, as pessoas bem mais bonitas do que eram. Esculpiam corpos esculturais. Já os romanos, eles se preocupavam mais em retratar a pessoa realmente como ela era. Ou seja, eram mais realistas. E também eles tinham, eram povos que foram guerreiros, conquistadores. Então, eles usavam muito a arte para o poder. Então, cada vez que eles conquistavam um território, eles produziam uma arquitetura, por exemplo, Arco do Triunfo, e esculpiu também a imagem deles para mostrar o seu poder. Então, a arte romana, ela demonstra muito a arte do poder. Então, como é que é essa arte do poder? Bem, Roma, a capital imperial, exibiu os monumentos erguidos para exaltar os efeitos militares dos imperadores. Eram símbolos das conquistas romanas e serviu de propaganda do poder do Império Romano frente aos povos dominados. Então, nós vamos mostrar uma das arquiteturas dos romanos, que é o Coliseu. O Coliseu ele teve influência muito grande em todas as civilizações do mundo moderno. Por exemplo, os campos de futebol, que vocês com certeza já conhecem, se não foram em algum estádio de futebol, já viram em fotos ou na TV. Então, ele é mais ou menos no mesmo formato do Coliseu. Então, o que foi o Coliseu? O que é ainda que ele se encontra ainda em ruínas? Vamos lá. Ele é considerado um dos mais grandiosos monumentos da Roma Antiga. O nome original do Coliseu era Anfiteatro Flaviano, pois foi construído durante a dinastia Flaviana. O Coliseu foi assim rebatizado por causa de uma grande estátua, 35 metros de altura, de bronze, chamada Colosso de Nero, que ficava no lugar onde o anfiteatro foi construído. O Coliseu era usado principalmente para entretenimento que se dava pelas apresentações de gladiadores, motivo pelo qual é bastante conhecido. Era também sede de outros espetáculos como caças. Então, o Coliseu ele teve uma influência muito grande até aos dias de hoje, como vocês podem observar. Tem um outro também monumento arquitetônico, que é o Panteão. O que foi o Panteão? O Panteão é um templo construído em Roma entre os anos 115 e 127. Foi dedicado aos deuses e destaca-se por suas grandes colunas, a enorme cúpula arredondada. Atualmente encontra-se em perfeito estado de conservação. E nós vamos mostrar novamente o Panteão lá em Roma. Olha só, preste bem atenção aqui, as colunas gregas aqui na frente, e vocês podem observar que aqui é uma coluna coríntia, que teve influência da civilização da Grécia. E aqui essa cúpula, eles tiveram uma influência muito grande dos etruscos. Então, os espaços ficaram bem maiores, como vocês podem ver aqui, tá? Aqui nós temos essa abertura aqui, certo? E vamos mostrar aqui
o interior, certo? O interior dele, ele foi feito para abrigar vários deuses romanos, certo? E esse prédio ele está bastante conservado. Se você tiver a oportunidade de ir a Roma, você vai encontrá-lo exatamente como ele está. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a arte moderna. Bem, este contexto histórico de grandes transformações e mudanças atingiu também as manifestações artísticas. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas de fruição artística pautada na realidade vigente. E a partir daí surgiram as vanguardas artísticas. O que são as vanguardas artísticas? Nas vanguardas artísticas, os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Então, vamos à origem do movimento impressionista. Bem, o impressionismo ele foi um movimento artístico que surgiu na França no final do século XIX. Este movimento é considerado um marco inicial da arte moderna. O nome impressionismo deriva de uma obra de Monet chamada Impressão Nascer do Sol, que nós vamos mostrar mais uma vez para vocês. Aqui está essa obra de Monet, que foi aí que surgiu o movimento impressionista através de uma crítica de Louis Leroy, que foi um crítico de arte, e foi aí que surgiu essa palavra impressionista. E agora vamos às características deste movimento impressionismo. Registro das tonalidades, das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, mistura das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. E agora nós vamos conhecer novamente os pintores impressionistas. Vamos já ver o nome deles? Nós temos Edouard Manet, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edgar Degas, Auguste Renoir, Claude Monet. E agora nós vamos ver uma obra de um artista que é Edgar Degas. Vamos ver, aí nós temos a primeira bailarina que foi pintada em 1878. Então, Edgar Degas, ele sempre pintava através da luz artificial, diferente dos outros pintores que gostavam de pintar ao ar livre. E vamos agora falar sobre um outro movimento artístico que é o expressionismo. Aqui nós temos uma obra que é o Grito, que o Grito é uma série de 4 pinturas do norueguês Edvard Munch, que foi pintada em 1893. A obra representa uma figura andrógena, ou seja, não tem sexo, no momento de profunda angústia e desespero existencial. O plano de fundo é a doca em Oslo, ao pôr do sol. O Grito é considerado uma das obras mais importantes do movimento expressionista e adquiriu um status de ícone cultural como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Em 2012, essa obra tornou-se a pintura mais cara da história a ser arrematada no leilão por 119 milhões de dólares. E vamos agora às características desse movimento artístico. Os artistas colocavam nas obras suas próprias conclusões e temperamentos sobre suas visões do mundo, valorizando aspectos irracionais e instintivos no artístico. É a tendência de vanguarda que deforma a figura humana com a predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais. Agora vamos falar de um outro assunto, vamos falar sobre danças folclóricas. Bem, no Brasil, há uma mistura de várias culturas com identidade diferente, com o processo de colonização. Buscou-se impor a arte e cultura de origem europeia. Isso não impediu a manutenção de outras culturas ancestrais, como a indígena e a africana, que estão enraizadas em nossa formação cultural. Tudo está ligado à formação do povo brasileiro e à miscigenação. Danças folclóricas brasileiras. Bem,
A dança folclórica brasileira é marcada pela origem multiétnica da nossa população. A união entre a cultura do africano, do europeu e do indígena é visível em várias das manifestações corporais do povo brasileiro. As danças típicas carregam manifestações populares e significados de um determinado povo. E agora vamos mostrar para vocês a dança do carimbó, que foi dançada aqui no Centro de Mídias pela professora Jucimária e o professor Denício. Vamos lá assistir mais uma vez? Então, mais uma vez, quero agradecer a participação da professora Jucimária e do professor Denilson, que demonstrou a dança do carimbó. Agora vamos falar sobre outro assunto, vamos falar sobre o Festival Folclórico de Parintins, que representa a região norte, aqui também no nosso Amazonas. Aí vocês podem ver, vocês com certeza já viram essas imagens aqui das alegorias dos bois. Aqui nós temos do boi caprichoso, aqui garantido. Então é um festival mágico que vale a pena. Aqui nós temos o boi caprichoso, certo? Aqui o garantido, que uma das características é esse coração na testa, ele é todo branco. E aqui nós temos a galera aqui, que faz parte também do item que vale nota, tanto do caprichoso quanto garantido. Então é um festival que várias pessoas do mundo inteiro vão a Parintins para assistir esse grandioso festival folclórico. E agora vamos entrar no outro assunto não, no outro ritmo, uma dança que caracteriza o Brasil, que é a samba de roda da Bahia, na região Nordeste. O samba de roda do recôncavo baiano é uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva, das mais importantes e significativas da cultura brasileira. O samba de roda teve início por volta de 1860, com notável influência africana. E nós vamos mostrar uma imagem para vocês do samba de roda, do recôncavo baiano, e vocês podem apontar o celular para um QR Code e ouvir esse ritmo. Temos também um outro ritmo que caracteriza a região sudeste, que é o frevo. Então, o frevo é um ritmo muito acelerado e os bailarinos se vestem caracterizados, como vocês veem, as meninas com essa sainha, e uma das características indumentária é a sombrinha. Então, é uma dança que caracteriza a região Nordeste e a região Recife. E vamos agora a uma outra dança, que é o samba, que acontece no Rio de Janeiro, ou seja, a região Sudeste. O samba é um gênero musical que surgiu no Rio de Janeiro no começo do século XX, sendo influenciado pelos batuques e rodas de samba praticados pelos afros brasileiros. É baseada no samba de roda trazido pelos africanos que viviam na Bahia. É um tipo de dança bastante completo, pois também inclui a cantoria e a orquestra que acompanha a marchinha. Aí vamos mostrar para vocês a imagem aí do desfile da escola de samba. Aí nós temos a Portela, que caracteriza essa águia, também um evento muito conhecido que acontece, que várias pessoas do mundo vêm conhecê-la. E agora vamos rapidamente mostrar para vocês a dança Siriri, que mais uma vez a professora Jucimária vai demonstrar para vocês.
Muito linda a apresentação da professora Jucimara, quero mais uma vez agradecer. Então, e agora vamos mostrar um outro ritmo. Bem, o siriri é lá da região centro-oeste, só para relembrar. E agora vamos ao fandango, que representa a região sul. Como vocês podem ver, tem um traje de características, a mulher, uma dança rodada, e os homens realmente dançam o sapateado. Bem, assim finalizamos a nossa revisão e vamos finalizar a aula agora.